E aí, pessoal, bem-vindos a mais um The Morning Show. Eu sou o Kaique Moura. Eu sou o Ulisses Moreira. E o tema hoje é: os Estados Unidos está em crise, estado de emergência, uma crise muito grande aí de imigração. Várias notícias saindo, principalmente sobre o estado de Nova York e o estado de Massachusetts. Mas antes de começar a desenrolar esse assunto com vocês, eu gostaria de agradecer o primeiro patrocinador, a Francos Pizza, uma pizzaria de uma brasileira que vende pizza brasileira, pizza italiana, fica aqui em Newtown. Então, se você trabalha lá para Bridge, por Old Bridge, por Padembre, está passando por ali, você pode estar passando ali conhecendo a pizza maravilhosa da Francos Pizza, nosso patrocinador. E a Francos Pizza está no Plaza do Stop Shop, não é isso? É no Plaza, acho que é do Stop Shop mesmo, sim, sim. Ali bem na beirada da Rota 25. Muito boa, parece lá que você vai ser bem servido, bem atendido. Vamos prestigiar aí os comércios dos nossos amigos, dos nossos compatriotas aí brasileiros. Muito importante os brasileiros se ajudarem. Bom, pessoal, voltando para o tema central aqui, né, Ulisses? Cara, que absurdo. Você já tinha visto algo assim nos últimos anos? Você vive aqui? Nunca. Nunca viu? Nunca. E o que a gente está percebendo é que realmente o país está num estado de emergência, né? E a gente vê, assim, isso acontecendo em vários estados, né? E como você compartilhou aí, essa semana agora, a governadora do estado de Massachusetts declarou estado de emergência, né, no estado de Massachusetts e está pedindo para a população abrir a porta das casas, né, para poder receber esses imigrantes. Você, comenta aí, você receberia uma família de imigrantes desconhecida aí na sua casa? É importante saber, porque a governadora está querendo que você faça isso se você vive em Massachusetts. Mas, pessoal, o que acontece é o seguinte: por que chegou nesse ponto? Por que não tem aonde colocar os imigrantes? Para a governadora chegar no nível de falar, não tem abrigo, não tem o que fazer. Galera, recebe aí os compatriotas nas casas de vocês. O que você acha que está rolando lá? O que eu vejo assim, o problema começa lá na fronteira, né? E é um problema sério, né? As pessoas estão vindo, estão chegando e estão entrando no país, né? Tá bem aberto, né? Tá bem aberto. Tá bem normal, assim. Se eu não me engano, no estado de Nova York, eles estão dando lá hotéis para as pessoas ficarem. E assim, a diária do hotel é $300. Eu vi que em Nova York, alguns hotéis de $300 a diária estão sendo patrocinados pelo governo ali para que o imigrante chegue e fique ali no hotel. Então o imigrante acaba tendo todo atendimento de hotel, o que tem causado polêmica entre alguns imigrantes que já estão aqui e pensam, poxa, como que é isso? Eu nunca tive essa facilidade e agora a galera tá vindo, tá recebendo hotel, recebendo mordomia, recebendo café da manhã incluso no hotel. Então isso está acontecendo, mas o Estado não tem opção. O Estado teve que colocar os imigrantes no hotel porque não tem onde colocar essas pessoas. Também eu vi que Nova York estava reabrindo hotéis fechados. Pegando hotéis que estavam lá abandonados, fechados, não estavam em funcionamento, reativando esses hotéis e tacando a imigrantaiada lá para dentro. Cara, isso é algo muito doido. E uma das consequências disso não é só as fronteiras da galera vindo para esses estados, mas vamos lembrar também que tem estados, por exemplo, como a própria Flórida, o Texas, aí, que são estados que estão mandando imigrantes para esses estados. Porque está acontecendo uma certa guerrinha política, né? Os estados que são contra a imigração estão pegando esses imigrantes e levando para a porta dos estados que são pró-imigração. Eu fiquei sabendo que eles mandaram até um ônibus de imigrantes para a porta de uma política da vice-presidente, inclusive. Então você vê que tem essa briguinha. Eu vejo assim, o problema é muito mais profundo, né? Muito mais grave. Começa lá com a fronteira, com essa abertura, né? O governo ele está realmente absorvendo todo mundo que chega. E eu vejo assim, tudo, assim, a gente é imigrante, né? A gente veio para cá um dia também ilegal, eu vim ilegal, né? Deixei meu visto expirar, realizei aqui tudo, trabalho, né? Passei por todo esse processo, e a gente é imigrante, é lógico que a gente
defende, né, que as pessoas tenham oportunidade, mas eu vejo assim, a gente precisa entender que tudo há um limite, né? É igual você tem uma empresa, né? A sua empresa está dando um lucro, né? Mas a empresa está dando um lucro e ela tem uma certa quantidade de pessoas para trabalhar ali, ela tem um movimento de caixa, um movimento financeiro. Não adianta você querer absorver toda a sua família ali, dar emprego para todo mundo, dar oportunidade para todo mundo, que essa empresa não vai aguentar, ela vai quebrar. Exatamente. Né? E um país é a mesma coisa, né? E eu vejo assim, a gente já começa a perceber, tipo assim, a dificuldade que o sistema escolar já está passando, né? Com essa quantidade de imigrantes, né? O sistema hospitalar, né? Hoje você vai no hospital, há muitos anos atrás, você ia no hospital, o tempo que eles tinham para atender uma pessoa, desde que você entrava no hospital até passar por um médico e ser atendido, lógico, coisa grave, você vai ficar lá mais tempo, né? Mas para você ser atendido e sair do hospital era 3 horas e meia, 4 horas no máximo. Hoje em dia, você vai no hospital, você leva 3 horas, às vezes 4 horas, só ali na triagem, só ali fora, antes de você entrar para dentro do hospital. Então, está sobrecarregando o sistema, né? Sim. Isso a gente está percebendo aqui em Danbury, né? A escola de Danbury, agora estava conversando com uma pessoa que o filho vai ser inscrito no high school aqui. O high school de Danbury hoje tem mais de 4.000 alunos, né? 4.000 alunos. Isso então, abaixa a nota da escola, abaixa a qualidade do ensino. A qualidade cai, né? Então eu vejo assim, é uma coisa que tudo que você cresce, tudo que cresce desorganizado, não é saudável, entendeu? É perigoso virar um monstro, se transformar num monstro. Acho assim, esse país aqui tem estrutura para abençoar e para ajudar pessoas? Tem, mas tem que ser uma coisa estruturada. Você tem que ter condições, você tem que ter necessidade e ir abrindo portas. Tem como os Estados Unidos absorver todas as pessoas que passam dificuldades no mundo inteiro. No mundo inteiro, exatamente. Entendeu? Ninguém tem condições. A minha, por exemplo, você tem a sua casa, eu tenho a minha. Por mais que eu queira ajudar as pessoas, não tem como eu absorver 4, 5 famílias na minha casa, porque eu vou absorver essas famílias, vai trazer uma desorganização para a minha casa. Exatamente. Para o ambiente, então a minha casa não vai se tornar, não vai ficar uma família, uma casa saudável. Isso vai trazer dificuldades, luta e às vezes até a dissolução, a destruição da família, da casa. É a mesma coisa do país, né? E eu vejo que tudo começa ali, né? É um ponto que eu acho bem chato. Por exemplo, eu tenho amigos aqui que estão aqui há 20 anos, 30 anos, o cara está aqui, trabalha, paga imposto, o cara é correto, as coisas dele, tem empresa dele e tal, e ele não tem social, ele não tem um documento, entendeu? Essas pessoas estão vindo dali, né, e o que a gente tem ouvido? Que a pessoa chega ali, já passa ali, já é aceito, já dá um lugar para ele ficar, já dá um dinheiro, já dá um work permit para ele, Exato. Já dá uma corte, já sai dali com social. Então, quer dizer, eu não acho que isso seja justo com as pessoas que já estão aqui, estão trabalhando. Pagando o seu tax há anos, ralando, com os filhos na escola, com 3, 4 filhos americanos. Muitas vezes o cara não tem nenhuma abertura, né? Isso que o Luiz está comentando é muito importante, porque isso é uma frustração que a gente vê na rua. A gente sai para conversar com as pessoas e a gente ouve isso. Pessoas que estão tristes de ver que, poxa, não existe nenhuma medida para me beneficiar. Eu tô aqui há tantos anos, eu pago meu tax, eu tenho 3, 4 filhos que nasceu aqui, americanos na escola, eu não vejo nenhuma facilidade para mim. Na verdade, eu sou barrado em muitas coisas que eu quero fazer por não ter um documento, por não ter um meio de conseguir hoje. E aí a gente vê pessoas chegando, indo para um hotel de $300, saindo dali de repente com work permit. Claro que não é todo mundo, a gente não vai generalizar. Claro que também não dá para largar essas famílias na rua de qualquer forma, a gente não está defendendo isso, mas a gente está defendendo um pouco esse lado de que realmente a gente entende as pessoas que se sentem um pouco estranhas e sentir que não tem oportunidade para ela e que outros estão chegando aí de portas abertas, sendo recebidos em hotel e recebendo um monte de vantagens, de benefícios, até de documentação, que muitos estão aqui lutando há anos e não tem. Então isso realmente é complicado. Eu acho assim, por mais pró-imigração que eu seja, que você seja, que qualquer pessoa seja, a gente não pode fugir da realidade. E a realidade é que a imigração desenfreada destrói qualquer coisa, cara. Não tem como. O país se manter forte, se manter bem economicamente, socialmente, a infraestrutura do país como um todo
se manter funcionando perfeitamente com uma imigração desenfreada. Então, eu sou a favor da imigração, eu só acho que tem que ter um certo ritmo, um certo controle, um certo fluxo de quantidade, de tempo, de prazo, de acomodação. O que está acontecendo é que as pessoas elas estão indo para os mesmos lugares. Tipo assim, todo mundo só marca o mesmo lugar. É New Jersey, Massachusetts, é Flórida, é Nova York. Aí é uma enquete, né? A primeira que você fez é se, né? E a gente gostaria que vocês participassem também. Né? Exato. Primeiro é se você receberia, né? Como a governadora de Massachusetts está pedindo para a população, né? Poder receber esses imigrantes, né? Então, a primeira enquete nossa é: você receberia uma família de imigrante? Não é assim, ou duas. Uma família amiga, conhecida, um primo, um irmão que está vindo. Não, é uma família desconhecida. Que quatro, cinco pessoas ali que você nunca viu na vida. Você receberia na sua casa? Né? A outra enquete que nós gostaríamos de fazer é: você acha justo, né, essas pessoas que estão chegando agora já chegar com um work permit social, né, e já com essa oportunidade de trabalho, né? Essas são as nossas enquetes. A gente quer saber a opinião de você, né? Imigrante, aí, ou quem está querendo vir, eu quero saber a opinião de vocês. É muito importante para a gente. Comenta aí. Bom, e assim, o que está acontecendo, como eu estava falando? As pessoas elas miram em estados-chave. Porque é estados que tem comunidade já grande de imigrante. Eu vejo assim, são alguns fatores que estão trazendo essas pessoas para esses estados. Né? Primeiro, né, esses governadores, né, por exemplo, qual do Texas, da Flórida, né, tá chegando um imigrante lá do Arizona. Chega lá, ele junta uns caras, põe no ônibus e manda para cá. Manda para Canérica, para Nova York, para Massachusetts. Eu acho que Massachusetts e Nova York são as áreas que estão sendo mais direcionadas. Né? Então, uma guerra política. Eu vejo assim, os caras também não estão errados. Não, na verdade, eles querem... Qual que é a mentalidade do cara que é anti a imigração? Ele tá falando assim, você é pró, eu sou contra. Então lida com o meu problema. Já que você tá defendendo eles, toma aqui e resolve você. E eu vejo assim, de repente o cara não é nem contra a imigração. De repente o cara é contra a falta de organização. Entendeu? De você ter um planejamento para executar isso. Então, o que eu vejo assim, que eles... o meu entendimento, que se eles defendem essa desorganização, essa falta de organização nessa área, né, o que eles estão fazendo? Essa falta de organização que você defende não pode afetar o meu estado. Exato. Né? Então eu vou pegar esse pessoal e vou levar para você que defende, para você lidar com essa falta essa falta de organização. Então eu vejo que é um pouco isso. Né? Eu vejo também que tem pessoas que chegam, né, e já se desligam ali daquela situação e já pegam um ônibus, pegam um carro, um avião e já vêm para cá. Por quê? Porque aqui eles sabem que são estados santuários. São estados que, né, têm mais liberdade, onde os governadores aceitam e dão todo o apoio. Então, isso atrai também. Então, eu vejo assim, são essas duas coisas que direcionam. E três, as políticas desse governo em relação à imigração, que são políticas do governo federal mesmo, de portas, não vou dizer de portas abertas, né? Mas é uma política diferente do que a gente via no governo Trump. Que era o governo Trump era uma política muito criticada por muitos, mas ele tinha uma política um pouco diferente. Ele era mais a favor de lidar com os imigrantes que estão aqui, seja... aprovando algum visto que o cara aplica, ou procurando algum meio, ou até deportando se ele achasse que precisasse, e fechar as fronteiras. E agora a gente tem uma política diferente, que meio que tem fronteiras abertas, mas também não cria nada para quem está aqui. Uma coisa assim, o Trump ele pode ter vários defeitos, né? Mas são duas coisas que eu acho assim interessante, né? Na política dele, na maneira como ele administra, né? Primeiro, ele vê o país com uma visão empresarial. Isso é muito bom. Então, ele busca o quê? O país tem uma economia forte. Né? E para um país capitalista como o nosso, isso é muito importante. Né? Então, eu vejo isso importante. A outra maneira que eu vejo é que o Trump, que ele defende é o quê? Primeiro, fazer os Estados Unidos forte. Depois... resolver outros problemas. Né? Porque qual que é a política dos Estados Unidos até hoje, né? E eu falo assim, não só democratas como republicanos também, ser xerife do mundo,
né? Se tem um problema lá na Líbia, eles vão lá na Líbia querer resolver. Se tem um problema lá na Ucrânia, eles vão lá na Ucrânia resolver. Né? E os Estados Unidos, né, o Trump, a visão dele é o quê? Não, o povo lá fora está em conflito, eles resolvam lá, a gente vai lá, pode até tentar ajudar, conversar, tentar resolver, mas a gente não vai se meter lá militarmente, financeiramente nesses lugares. Sim. E aí o que ele faz? A luta dele era o quê? Defender o país, né? Fazer o país forte, a economia forte, fortificar as fronteiras para proteger isso aqui, para depois começar a querer sair e fazer outras coisas. Sim, e isso que você está falando é muito interessante, porque assim, as pessoas, até no Brasil, você que vai votar, isso que eu vou falar é importante, eu acho que pode abrir a mente aí de algumas pessoas. A gente, as pessoas, a população, muitas pessoas escolhem políticos baseado em duas coisas: no marketing da campanha do cara, ou então escolhe o cara baseado no gosto. Eu gosto do que ele fala, eu gosto de como que ele faz. Então a gente tinha sempre muita oposição, vamos dizer assim, contra o Trump. Mas eu sou da seguinte opinião: gostando ou não gostando da postura, da atitude dos caras, eu acho que com números não se discute. Verdade. E quando você pega os números do governo Trump, inclusive durante a pandemia, você tem os Estados Unidos muito mais forte, muito mais organizado, você tem os empregos em controle, você tem a inflação em controle, você tem um cara ali que está realmente gerindo o país como uma empresa e segurando o rojão. E aí, quando você vai para o governo Biden, você já encontra o país já não segurando esses rojões, você já vê o país começando a sofrer as consequências dessas medidas que ele toma, e você vê a coisa indo para um caminho totalmente desgringolado. Tá? A mesma coisa em relação ao Brasil. A gente vê ali o governo Bolsonaro, que foi muito criticado em vários momentos, em várias decisões, e aí hoje a gente está vendo o novo governo já afundando em vários... Estou falando de números, não é opinião minha, é números. Eu vejo assim, contra resultado, não tem argumento. Exato. Exato. Agora, eu vejo assim, o problema muito grande que eu vejo às vezes das pessoas é o extremo. Né? O extremo é o problema para tudo. Né? Você não pode ser uma direita radical, né, extrema demais, e nem pode ser uma esquerda extrema demais. Eu acho que sempre o meio termo em todas as situações. Eu quero certo, né? O equilíbrio. Por isso que existe oposição. Agora, onde eu quero chegar? Quando você elege um cara baseado na campanha política, ou você tira alguém do poder baseado na campanha da oposição, o papel da oposição é criticar. O papel da oposição naquele momento era criticar todos os erros do Trump, como no Brasil, todos os erros do Bolsonaro. E aí entra a oposição e comete erros muito maiores e prejudica muito a economia do país. Então aí entra o que o Luiz falou: contra números, não tem argumento. Por isso que eu digo, a gente não tem que escolher um lado baseado no gosto, se você vai com a cara da pessoa ou não, ou se o marketing dele é bom, ou se ele criticou muito o opositor dele. É baseado nos governos, nos números, nos resultados. O que aconteceu com o país quando o fulano estava, o que aconteceu com o país quando o ciclano estava. Qual que é a ideologia desse cara, o que esse cara defende, porque isso diz muito sobre o que vai acontecer após essa tomada do governo, entendeu? Isso é muito importante. E eu vejo assim, voltando a esse assunto do caos que está acontecendo, por causa da imigração, não é só trazer as pessoas, né? Não é só você dar oportunidade para eles pisarem nos Estados Unidos. Você está me entendendo? Uhum. Por quê? Porque tem gente que está aqui nos Estados Unidos hoje, está 15 anos, 10 anos, e cara, ele não tá conseguindo realizar o que ele sonhou. Aqui está passando dificuldade. Eu conheço pessoas que, às vezes, a gente tem que ajudar, entendeu? Exato. Então, quer dizer, o sonho americano, ele se realiza aqui por vários fatores que facilitam você colocar aquilo em motion, mas... em ação, né? Mas isso depende da pessoa também. Entendeu? Porque a pessoa pode estar no lugar mais maravilhoso do mundo, com as maiores oportunidades do mundo, e ele não vai enxergar assim. Vai, entendeu? Não. Exato. Há pouco tempo eu conversei com um cara, o cara falando para mim, não, pô, eu tô indo embora e tal, porque esse país aqui não te dá oportunidade. Cara, eu olhei assim, não falei nada, mas eu falei, esse cara... Tá doido. Ele tá num outro país, ele não tá no mesmo que eu tô. Você tá entendendo? Sim. Então tudo depende muito do coração da pessoa, da vontade da pessoa, da disposição da pessoa. Né? E aí, eu quero falar assim,
Não adianta a gente trazer esse monte de gente e soltar ali no Times Square, em Nova York, ou ir lá em Boston, soltar no centro de Boston. Sabe, se o governo ou os políticos desse país não começar a pegar essas pessoas e prepararem elas, né, treinar para dar uma mão de obra qualificada, dar uma oportunidade, não é só dar dinheiro. O problema que eu vejo das pessoas é isso. Não, vamos botar ele no hotel, vamos dar comida, vamos dar roupa lavada e pronto, e eles se viram. Não é assim, isso não vai trazer resultado. O que vai acontecer o índice de criminalidade vai aumentar. Por quê? Porque o cara não fala inglês, o cara não conhece ninguém, o cara não tem oportunidade. Ele vai fazer o quê? Ele tem que fazer alguma coisa. E isso é muito ruim, inclusive para os imigrantes, porque você tem que entender que americanos vão passar na rua e onde não tinha nenhum homeless, agora tem homeless, tem mendigo ali, e aí onde era limpo agora é sujo, e ali os hotéis ali tá virando albergue. O que vai acontecer? Essa galera começa a ter raiva de imigrante, porque o cara começa a perceber que tá ficando ruim. E qual é o motivo? É a imigração. Então aí você começa a ter um problema muito grande. Você começa a ter uma reversão da opinião dos americanos, até de políticos. Isso é muito ruim para a comunidade imigrante. Então, até para nós que somos imigrantes, nós temos que buscar uma organização na nossa comunidade, na imigração, no volume de entrada de pessoas, porque senão isso prejudica a gente mesmo a longo prazo. Curto prazo parece maravilha. Como a gente falou ontem, né? Igual eu falei do exemplo da minha filha, né? Fazendo um estágio lá, e a empresa deu um projeto na mão dela que era para ela fazer uma pesquisa qual que era o custo de trazer uma pessoa qualificada do exterior para trabalhar aqui, funções que eles estão necessitando, que tem necessidade hoje na empresa, no quadro de empregados da empresa. E eu vejo assim, né, aquilo que a gente falou aqui ontem, por que não dar oportunidade para esses jovens, para esses imigrantes que já estão aqui, estão qualificados? Né? Muitos então, terminando a high school aí e não tem ânimo de ir para uma faculdade porque sabe que chegou aqui adolescente e sabe que vou fazer a faculdade. Sabe não, porque isso algumas pessoas vão atrás e conseguem, tá? Não é desmotivando ninguém. Mas alguns se desmotivam e pensam, para que eu vou estudar se não vai ser válido? Para que eu vou correr atrás se não vai ser válido? Alguns vão mesmo assim e conseguem mudar suas histórias, mas muitos deixam de mudar por não enxergar uma oportunidade. Fato. Da mesma forma, igual você falou ontem também, muitas vezes uma empresa está gastando uma fortuna para trazer um cara lá da Índia para um setor administrativo, entendeu? E aí tem um imigrante ali, com 4 filhos americanos, pagando aluguel, pagando tax ID, com a sua empresa aberta, e muitas vezes está lá num landscape, numa faxina, numa carpintaria, e ele é exatamente o cara que a empresa precisa, mas não dá para dar oportunidade para esse cara. Vamos trazer o outro lá do Cafundé do Judas e gastar uma fortuna. Então são medidas que são complicadas. E eu vejo assim, por exemplo, são alguns fatores que estão acontecendo ao mesmo tempo, né, e que vai trazer um sobrecargo sobre a comunidade. Eu vejo, por exemplo, ontem eu vi um vídeo no Facebook, o cara lá em New Jersey, e ele mostrando, ele estava dentro da van dele, trabalha na construção, e ele falando, gente, lá a lei de imigração na Flórida, o pessoal começou a vir da Flórida para cá, para New Jersey, Connecticut, Nova York, Massachusetts, e ele mostrando lá, falou assim, aqui, estou mostrando aqui dentro da minha van, aquilo ali são brasileiros que estão aqui, nesse ponto aqui, procurando, esperando trabalho, alguém passar aqui e pegar eles para trabalhar. E devia ter, assim, umas 8 a 10 pessoas lá. E ele falou assim, e todo dia tá essa quantidade de gente aqui atrás de trabalho. Então ele falou assim, ainda no final do vídeo, se prepare, porque trabalho vai ficar escasso nesse lugar. E eu vejo assim, aí vai juntando vários fatores, né? Por quê? Porque não é só o pessoal que vem da Flórida agora, mas são essas pessoas que vêm e atravessam a fronteira também. Então, quer dizer, isso tudo vai trazer um acúmulo, né? Não uma sobrecarga sobre o sistema escolar, sobre o sistema hospitalar, mas também no trabalho vai ficando difícil. Né? E aí, o que acontece? Vai ficando difícil das pessoas ganharem dinheiro, né? de trabalhar, de ganhar um dinheiro, conquistar, e aí o sonho americano vai ficando mais distante. E a inflação aumenta e a mão de obra barateia. Entendeu? Que é a lei da oferta e da procura. Então, o que vai acontecer? A mão de obra vai baratear, a inflação vai continuar aumentando
e aí a gente vai ter o país em decadência, é o que acontece muito no Brasil. Então esse é um ponto muito, muito sério, cara, muito sério mesmo. Eu vejo, por exemplo, a gente trabalha, né, com mortgage, ajudando as pessoas a comprarem casa. Há pouco tempo eu conversei com uma pessoa que é lá de New Jersey, ela estava procurando uma casa para comprar, a gente aprovou ela e ela contando para a gente que tem uma cidade lá que é perto da praia, que como aqui Denver é perto de Nova York, perto de um grande centro onde tem muita necessidade de mão de obra, né? Ela falando que lá uma casa de 3 quartos, o aluguel é $6.000, entendeu? Aí ela falou que estava acontecendo, que $6.000 é uma coisa praticamente é uma coisa impraticável para você, né, viver numa casa dessa. Aí o que as pessoas estavam fazendo? Alugavam a casa de 3 quartos e aí cada quarto tinha uma família diferente, entendeu? Sua família mora num quarto, a minha mora no outro e a do Hugo mora no outro. E a gente junta ali, cada um paga $2.000 no quarto e vive aquela família ali. Então, quer dizer, com isso que está acontecendo, a gente tem visto que o aluguel tem subido em todo lugar, né? E se o aluguel tá nesse patamar, por quê? Por causa da procura, entendeu? Por que sobra o preço? Porque tem mais procura do que oferta, né? Então, quando começa a ter muita procura e pouca oferta, tudo vai subindo, né? E o aluguel vai subindo. Só que, da mesma maneira como tem muita procura por aluguel e tem pouca oferta de casa, se começa a ter muita oferta de trabalho, de pessoas para trabalhar, e poucas vagas de trabalho para essas pessoas, o que vai acontecer? O cara vai falar, não, se o Kaique está querendo $18 a hora, então o Hugo ali já falou para mim que faz por 15. Por quê? Porque o Hugo está mais apertado que o Kaique. Exato. Aí começa a baratear. E aí as coisas vão ficando mais difíceis, as pessoas começam a ir para um caminho que não é legal. E falar de coisas difíceis é bom porque as pessoas sempre cobram a gente para falar tanto o lado bom quanto o lado ruim e mostrar imparcialidade nesse ponto, né? A gente ama muito esse país aqui, tanto eu quanto o Ulisses. A gente enxerga muita oportunidade aqui, mas a gente também está buscando mostrar também para as pessoas a parte difícil, tá? Então, assim, não é um mar de rosas, sabe? Tem muita oportunidade, mas não é um mar de rosa. Hoje você tem os Estados Unidos, onde realmente o aluguel é muito caro, tem estados aí que tá um absurdo para uma família chegar e conseguir se estabilizar, já não é a mesma coisa do que era antes. A gente tem mercado aí, preço das coisas num valor muito diferente do que era 2 anos atrás, aí tá tipo do dobro, triplo o valor das coisas. Então a gente está entrando numa situação onde está ficando mais difícil para quem acaba de chegar, para quem não tem uma profissão estabilizada, para quem não tem uma ajuda, para quem não tem nada, tem que chegar e se virar. E aí esse tipo de coisa vai só piorando, porque como vai chegando gente, e nem os que estão aqui estão conseguindo muitas vezes se estabilizar. O inverno tá aí, ó. O inverno tá aí. E quando chega o inverno, a gente sabe que dá aquele down. E é onde chega mais gente. E aí o que acontece? E a gente vai começar a ver muitas pessoas, às vezes, passando dificuldade, né? E a gente vai ter que se levantar e ajudar. Né? E às vezes eu fico olhando assim, né? Às vezes a pessoa pode olhar e falar assim, e dois imigrantes, né? Pode querer falar para os Estados Unidos ou para esse país, ou para os políticos desse país, né, o que eles devem fazer ou não. Mas eu vejo assim, questão da gente só expor, né, o que a gente está enxergando. Sim. Então, a gente não é dono da verdade, né? A gente pode ter outros ângulos de ver as coisas, mas eu queria deixar claro que é só a maneira como a gente tem enxergado. E acho que a gente, né, assim, pelo nosso histórico, né, e pelo nosso cotidiano, pela nossa o meio onde a gente vive, a gente tem mais facilidade às vezes de observar essas coisas. Sim. Né? De repente, né, eu vejo assim, eu vejo que os políticos americanos, eles tinham que ter uma conversa mais séria, mais verdadeira, mais transparente sobre a imigração nesse país. Mas o que eu quero te dizer com tudo isso é que não tem como eles terem essa conversa se eles não envolverem os imigrantes. Você está me entendendo? Porque ninguém melhor para dar um
outro espectro, né? Uma outra visão, uma outra lente para enxergar a situação do que o próprio imigrante, né? Então, eu acho que assim, os Estados Unidos está chegando num ponto onde ele precisa, os políticos desse país precisam sentar e conversar e ter uma conversa honesta. Não, ó, existe imigração ilegal, existe imigrante nesse país, né? A gente não dá documento para o imigrante, mas a gente dá o tax ID para ele pagar os taxes, né? Então, a gente sabe que ele existe, então vamos falar a verdade, né? Agora, a gente tem que reconhecer que existe um elefante branco no salão, na sala, né? E a gente tem que resolver o que a gente vai fazer com ele. Né? E nada melhor do que você trazer esse elefante para a mesa para conversar e dar a opinião dele também, para a gente chegar num denominador onde seja justo para todas as partes. Mas algumas coisas eu vejo que eles precisam enxergar. Com certeza. Né? Serem mais justos com as pessoas que estão aqui mais tempo, né? Realmente essa ideia de abrir as fronteiras não é a melhor opção, né? As pessoas que chegam, elas precisam de ter uma estrutura, um treinamento profissional para poder se adequar ao mercado de trabalho, porque senão não vai suportar, né? E o pior é que chega igual você falou, muita gente querendo emprego, pouca opção de emprego, e essas pessoas não têm qualificação, não sabem fazer nada. E aí muitas vezes não vão ser chamadas para trabalhar porque não sabem fazer e já não tem muita vaga, o cara vai pegar quem sabe. E aí é por isso que a gente está vendo aí um monte de imigrante na rua, um monte de imigrante desempregado. Isso aí já é consequência de todas essas atitudes aí, desses atos políticos. Bom, galera, é isso aí, né? Eu gostaria de agradecer também, pessoal, a Aqualive. É uma empresa de filtros de água. A Aqualive, ela notou aqui nos Estados Unidos que a água era muito contaminada com carcinogênicos, né, componentes que causam câncer. Então, o Sidney Rodrigues, o CEO da Aqualive, ele desenvolveu uma nova tecnologia e trouxe os filtros que já vendiam no Brasil aqui para os Estados Unidos com essa nova roupagem. E esses filtros, eles têm hoje a capacidade de remover todos esses químicos da água, tá? Então, são filtros muito interessantes. Eu vou deixar o link da Aqualive aqui na descrição para você dar uma olhadinha. E o site também do IWG, que é uma ONG governamental onde você consegue puxar ali com seu zip code, com seu CEP aqui nos Estados Unidos, a situação da água encanada da sua região. Você consegue entrar lá, coloca seu zip code, vai vir um relatório para você de como a água está ruim, e aí você pode tomar a decisão aí de estar adquirindo o seu filtro Aqualive e resolvendo o seu problema. Isso aí. Outra coisa que eu queria falar, a gente tinha falado que hoje ia ser a live com o Júlio Canto, né? Mas infelizmente não foi possível hoje, a gente vai ter que marcar um outro dia, né? Mas vai acontecer, né? E outra coisa que a gente queria falar também é, se você é um realtor, né, se você trabalha num outro estado também, tipo a Flórida, tipo a Virgínia, né, e você quer participar conosco aqui, a gente pode mandar um link, você pode participar com a gente, porque a gente quer ouvir, né, das pessoas como que está o mercado imobiliário, né, e assim, vários assuntos. Por exemplo, se você é uma realtor lá da Virgínia, né, a gente pode fazer uma live com você falar como está o mercado imobiliário, né, como que é a comunidade aí, as oportunidades, as deficiências, as dificuldades, as lutas, né, para a gente ir compartilhando e ajudando, né, a comunidade nos Estados Unidos em geral. Eu queria falar também do Mortgage, The Mortgage Guy, né, USA, que é a nossa companhia também, a gente trabalha com mortgage. Se você está precisando, né, ou está pensando em comprar uma casa ou se preparar, a gente não se importa, né, de sentar com você, se você ainda não está preparado, de traçar um plano de ação para você um dia estar preparado para comprar sua casa, né? E se você está precisando de ajuda, nos procure, né? A gente vai estar com a descrição aí também no vídeo, né? E não esqueça, né, de compartilhar, deixar de dar seu like, compartilhar o link com os amigos e tal, e também responde a nossa enquete. E comenta também sugestões aí para os próximos vídeos, beleza, pessoal? Exato. Mas tá bom, um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Amanhã. Até amanhã. Sonha com a sua casa própria? Nós podemos transformar esse seu sonho em realidade. Não deixe o processo de aprovação e financiamento te assustar. Nós, da The Mortgage Guy, podemos simplificar tudo isso para você. Com diversos consultores extremamente experientes, estaremos ao seu lado te auxiliando em cada etapa do processo.
garantindo a pré-aprovação e a aprovação, transformando esse processo em algo extremamente simples. Não importa se você tem social ou se você tem um Tax ID, nós temos um projeto e um plano de aprovação para todo tipo de pessoa. Nós estamos 100% preparados para te atender e para te ajudar a realizar esse seu sonho. Com incríveis taxas de 15%, 10%, até mesmo 0% de entrada no seu primeiro imóvel. Então bora comprar a sua casa. Não importa se vai ser o seu primeiro imóvel, se vai ser uma segunda ou terceira jornada, ou até mesmo se você está fazendo isso para um investimento. Liga aqui para a gente, nós vamos te auxiliar, te ajudar e vamos realizar esse sonho juntos.